Eu sei que a gente pega um pouco no pé, né? Mas olha aí, veja 10 motivos para largar tudo e viajar. Casal conta como foi largar tudo e ir morar na Europa. 11 brasileiros que largaram tudo para viajar. A geração que está largando tudo para viajar o mundo. Gente, que geração é essa? Esse casal não largou tudo... Ah, não. Pera, esse é nosso vídeo. Esse é nosso vídeo. Tá no card, aliás. Oi, gente! E aí, tudo bem? Eu sou a Debbie. E eu sou o Fê, e esse é o Escritório Remoto, a nossa série de vídeos que te ajuda a também trabalhar de qualquer lugar do mundo. Do sofá da sua casa ou de um hotelzinho pequenininho no interior da Tailândia. Uma das perguntas que a gente recebeu foi da Fer Abreu, e a pergunta dela é: qual que é a grande diferença entre todas as matérias que a gente vê na internet sobre as nômades digitais e trabalho remoto e a realidade? Eu amo esse tema. Vamos começar pelo começo. Vocês já devem ter visto várias matérias por aí que elas são as chamadas caça-cliques. Na verdade, quando você vai ler a matéria ou quando você vai realmente pesquisar sobre as pessoas que eles falam que largaram tudo para ir viajar ou fazer qualquer outra coisa, elas não largaram tudo. Muito pelo contrário. Tem todo um processo. Mas eles gostam dessa simplificação até porque as pessoas se sentem inspiradas a fazer o mesmo. Mas o que acaba acontecendo, que é uma coisa bem desagradável, é que as pessoas se sentem uma bosta. Na verdade, é o completo oposto. Porque você inspira as pessoas falando que, nossa, que história maravilhosa. Só que ao mesmo tempo você distancia tanto de uma realidade de qualquer ser humano que tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que cuidar da casa, cuidar da família, que a pessoa fala, isso nunca vai ser pra mim. E ao mesmo tempo pode criar uma galera frustrada, porque você larga tudo, vai viajar e acaba o seu dinheiro nos 2 primeiros meses E volta você pra casa. volta frustrado pra casa. Então, o que a gente vê da maior diferença é que, como qualquer pessoa em sã consciência deve imaginar, o mundo não é perfeito. E ninguém larga tudo da noite pro dia pra ir viajar o mundo, porque o dinheiro não vai continuar caindo na sua conta. Mas mesmo até em algumas matérias que são mais pé no chão, que mostram um pouco mais do processo, ou mesmo até no nosso blog, no nosso dia a dia, a gente acaba falando e tentando ajudar algumas coisas que a gente já descobriu. Só que novos problemas vão acontecer e cada pessoa, cada casal, cada família, ela tem os seus desafios diferentes. Então, por exemplo, o nosso maior desafio é fazer isso com cachorros. Mas o maior desafio pra uma outra família pode ser fazer isso com um filho de 3 anos. Ou o maior desafio pode ser fazer isso sendo mulher sozinha. Então é sempre bom levar em conta com qual grupo você se identifica pra encontrar aquele tipo de informação que é mais adequado. Que é muito diferente você fazer isso com 25 anos, que é o nosso caso, ou fazer isso com 45, que é o caso de muita gente que a gente conhece também. Outra coisa que é muito diferente na teoria e na prática é o dia a dia de quem trabalha viajando. Quando você vê essas coisas na internet, parece que as pessoas, na verdade, elas não trabalham. Elas estão sentadas na praia, mexendo no notebook. Gente, a bateria do notebook acaba em menos de 1 hora. E aí acabou o seu trabalho? O que tá acontecendo, sabe? Parece que na teoria você não trabalha nunca e você tá sempre viajando. Só que trabalhar enquanto você tá morando em diferentes lugares é completamente diferente de você tá viajando o tempo todo. Isso, inclusive, pode acontecer com o nosso conteúdo mesmo. Se você olha no nosso Instagram, você acha que a gente tá viajando o tempo todo. Porque a gente vai mostrar a parte mais legal do nosso dia. Mas, sei lá, a gente tá trabalhando 10 horas no dia, a gente saiu pra almoçar num lugar diferente, tirou foto desse lugar, e você acha que é aquilo. Então é sempre importante você ter isso em mente. O problema são as matérias que se focam apenas nessas partes que são as partes mais gostosinhas de quem tá trabalhando enquanto mora em vários lugares diferentes e acham que essa é a vida completa da pessoa. E aí é claro que ninguém vai se identificar. E aí é claro que as pessoas vão olhar pra essas matérias e pensar, nossa, essa pessoa trabalha quantas horas por semana? 4? Isso nunca vai acontecer no meu negócio, isso nunca vai acontecer na empresa que eu trabalho, é impossível. Esse eu acho que é o ponto mais importante que a gente viu da diferença da teoria, que são as coisas que as pessoas costumam colocar na internet, e da vida real mesmo. E saindo totalmente dessas matérias que são caça-cliques, e falando mais das matérias que, sei lá, foram as que inspiraram a gente, que fizeram a gente também andar um pouco mais nisso, o que a gente sentiu de mais diferença, acho que foi o equilíbrio disso. O equilíbrio entre você conseguir trabalhar e você conseguir não ficar frustrado em querer conhecer a cidade, em querer viver a vida daquela cidade. A gente perdeu a conta da quantidade de vezes que a gente queria sair e só que tinha que ficar trabalhando e perdemos algum evento super legal na cidade, deixamos de viajar para outros lugares e deixamos até de sair de dentro do quarto do hotel porque a gente precisava entregar coisa. E uma coisa que ninguém fala, que ninguém dá muito foco, é o quanto você vai odiar ainda mais o teu trabalho pelo fato de estar olhando pra fora e falando, puta merda, eu podia estar lá fora, sei lá, pegando sol aqui em Barcelona e eu tô aqui fazendo essa bosta desse trabalho. Você acaba se frustrando ainda mais no seu trabalho se você não consegue fazer esse equilíbrio. Isso mesmo quando você faz um trabalho que você gosta muito. Tipo, no nosso caso, a gente adora o trabalho que a gente faz. As coisas que a gente faz cada dia são mais legais. Mas ainda assim você fica, puta, eu não queria estar fazendo isso. Porque olha esse lugar paradisíaco que eu tô. E ainda assim eu tô aqui dentro do quarto tendo que trabalhar. Eu acho que uma coisa que a gente tem descoberto que não é tão falado é esses altos e baixos da vida nômade, sabe? Tem uma hora que você tá muito feliz, que você tá conseguindo fazer tudo certo, não sei o quê. Aí tem outra hora que quando você se frustra assim...
você cai do penhasco. É. Você tá muito alto, você tá muito feliz, é muito da hora, e até o momento que você se frustra, você cai do penhasco e aí tem que voltar. É que é muito difícil de você falar sobre isso também, porque quando a gente conta da nossa vida, que a gente trabalha viajando, as pessoas falam, nossa, a vida de vocês é perfeita. É um sonho. É um sonho, o que realmente é um sonho mesmo. Só que não é só porque é uma vida que muita gente quer ter, que não tem os seus altos e baixos, não tem os seus problemas, não tem as suas dúvidas. Às vezes a gente fica cansado de estar cada hora em um outro lugar. Só que você se sente tão mal de falar isso, porque tem as pessoas que gostariam muito de estar no seu lugar. E aí acaba ninguém falando isso, sabe? Ninguém falando desses problemas, falando dessas dificuldades, falando dessas coisas que passam pela sua cabeça ao longo desse período. E foi por isso que a gente resolveu criar o escritório remoto mesmo. Acho que uma outra coisa que eu colocaria também, que a gente tem até falado, é o quanto você se cansa e tá tendo que viver muito no futuro, o tempo todo se preocupando onde que você vai morar, se você vai ter dinheiro pra pagar, se você vai ter não sei o quê. Que assim, você perde toda a sua base sendo nômade. Você chega num lugar e você já tá pensando no próximo lugar que você vai morar. Então, o momento que você tá vivendo aqui, na verdade, você tá vivendo aqui e já tá vivendo no próximo lugar, já pesquisando no próximo lugar que você tem que ir. Isso é bacana quando você tá viajando? É. Mas quando vira uma obrigação, você começa a ficar meio em pânico. A gente busca essa vida nômade pela liberdade que ela tem a oferecer. Mas você tem a obrigação atrás de obrigação. A obrigação de você tá pensando no próximo lugar. A obrigação de você ter um lugar pra morar daqui a um mês. Uma obrigação de você conseguir fechar frila pra garantir dinheiro pros próximos 3 meses, pelo menos, sabe? Todas essas obrigações vão tirando a sua liberdade. E perde o sentido de você ser nômade. Você foi a busca pela liberdade. Aí é melhor, por exemplo, você pegar e trabalhar 10 meses no ano e viajar 2, sabe? Eu acho que uma das grandes diferenças do negócio que a gente assiste na teoria, que a gente vê em jornal, que a gente vê em revista, que a gente vê em site caça-clique, é justamente, a gente fala muito sobre essa vida que é dos sonhos, essa vida que é incrível, só que a gente não trata ela como se ela fosse uma coisa fazível, como se ela fosse uma coisa que você pode realmente pegar pra você e viver a sua vida dessa forma. E então, ela não trata de problemas, ela não trata de dificuldades, ela não trata de questões. Eu acho que essas coisas estão evoluindo agora. Por quê? Porque o nomadismo digital, no geral, é uma coisa muito nova ainda. E ele tá se popularizando cada vez mais agora. Então eu acho que a gente tá começando a entrar num caminho nesse momento, tipo, nós, como mídia, no geral, de começar a falar mais sobre as realidades de uma pessoa que trabalha viajando. Porque antes era tudo na teoria, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, na praia, sem trabalhar nunca. E hoje em dia, o negócio tá pegando mais porque as pessoas estão realmente fazendo esse tipo de coisa e elas estão começando a compartilhar essas dificuldades, a trocar experiências entre si, porque antes era difícil de você ter alguma pessoa pra conversar e falar, puta, eu também passo por isso, e você vê que os problemas às vezes eles são os mesmos, apesar de eu ser uma nômade que viaja em casal e ter uma nômade que viaja sozinha, e eu viajo com cachorros, tem gente que viaja com crianças. No fim, a gente, quando começa a se comunicar, a gente começa a entender de verdade quais são as dificuldades e quais são as facilidades que a gente tá tendo. E aí a gente consegue realmente contar pras pessoas o que tá acontecendo. Com esses altos e baixos. Várias vezes a gente pegou conversando com outros nômades e eles falam, você também tem isso? Eu não acredito. Sim. Pensei que era só eu que sentia isso. Eu tava me sentindo mal de sentir isso. E o que a Dé falou, esse daqui é um dos grandes papéis do escritório remoto, que a gente conversar um pouco mais sobre isso e abrir a nossa experiência. Claro, tudo que a gente tá falando aqui é da nossa experiência. Pode não valer pra algumas pessoas, mas é o que a gente vem sentindo trabalhando remotamente há 4 anos. Se você quiser entender um pouquinho mais de como foi a nossa trajetória até aqui e tirar algumas outras dúvidas sobre trabalho remoto e de nomadismo digital, clica aqui em cima no card para assistir toda a nossa playlist do escritório remoto. E se você tiver com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários pra gente, que toda semana a gente tá respondendo aqui no YouTube. Então assina nosso canal também. E também pode entrar no nosso blog, que é o pequenosmons.com, que a gente conversa bastante sobre isso por lá também. E até a próxima semana. Até Tchau, mais. gente. Tchau, tchau. O sol foi embora de novo, tá vindo de novo. É, tá uma onda aqui de vai e volta. Esse é o problema de se gravar cada hora em um lugar diferente, porque a gente depende de luz natural. E luz natural não é assim muito confiável, principalmente quando tá um dia que tem nuvens. Olha, tá pegando fogo ali. Eita porra!